Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 15, diz assim: E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas, ou não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, não que eu procure dádivas, mas o que eu realmente interessa, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Interessante, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, é possível que algumas pessoas pensem que ele ensina e ele fala com alguma motivação pessoal. Mas ele vai ser claro, dizendo: olha, eu estou trazendo um ensinamento e compartilhando com vós aquilo que o Senhor colocou no meu coração, não procurando dádivas ou presentes de vocês, mas eu estou procurando um crédito, que é algo que aumente o vosso crédito. Falou: nenhuma outra igreja se associou comigo no sentido de dar e receber. Nenhuma outra igreja. Essa igreja se tornou parceira na jornada, na caminhada, no desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo. Ela se associa a ele. Ele diz: nenhuma outra igreja, quando eu parti para a Macedônia, se associou comigo, ou a mim, no sentido de dar e receber, senão somente vocês. Mas ele está dizendo: olha, eu não estou procurando falar a respeito deste assunto, porque eu estou pedindo algum donativo, para que vocês tenham dó de mim ou piedade de mim. Diz: bastante eu tenho recebido, e eu já tenho as minhas necessidades supridas, mas eu estou procurando o fruto que aumente o vosso crédito. Mas ele vai dizer: olha, por que vocês se associaram a mim? Ele vai liberar um decreto profético, dizendo: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. O apóstolo Paulo, ele foi honrado por esta associação, e quando eles se associaram a ele, se expressaram em honra. Ele diz: eu não estou buscando de vocês honra, eu não estou buscando de vocês algum tipo de presente, mas eu estou buscando algo que move vocês, para que vocês possam dar e também possam receber. Mas ele vai dizer: mas porque vocês estão se expressando em honra, se associando a mim, o meu Deus, Ele há de suprir todas as vossas necessidades. Então, o ensinamento do apóstolo Paulo não tinha uma motivação pessoal, de interesse pessoal, porque na verdade ele já era um homem experimentado, e ele sabia que a provisão dele, os recursos insondáveis de Deus, ele desfrutava. E se esta igreja não se associa a ele, quem perdia não era o apóstolo, quem estaria perdendo era a própria igreja. E eu quero começar esta série, esta jornada, para que você abra o seu coração, e tudo que você ouvir nesses dias, neste lugar, deste altar, por mim ou por um dos nossos pastores, nós não estamos procurando de vocês algum tipo de presente, não, mas nós estamos procurando algo que aumente o crédito de vocês, e pela honra vocês vão poder entender, através da expressão da honra, que o favor de Deus vai se manifestar em nós e através de nós. Então o tema da nossa série é a recompensa da honra. Diga: a recompensa da honra. Eu quero definir aqui esta palavra, e ela vem no Antigo Testamento de uma raiz hebraica, que significa peso. A pessoa honrada, ele é tido como uma pessoa poderosa e importante. No contexto da raiz hebraica, a honra é dirigida a alguém que tem uma autoridade, e ela é reconhecida. Agora, no grego, existe uma outra definição, que é time, é T-I-M-E. Ele diz assim, tem o sentido de, preste atenção, estima, valorização, consideração, deferência, prova de apreço e olhar favorável. Isto é honra. Nós vivemos dias em que a sociedade anda confusa.
não é difícil nós termos um olhar desfavorável em relação às pessoas. Eu me relaciono com pastores, e também me relaciono com o rebanho, com as ovelhas, e eu me relaciono não apenas com os nossos pastores, mas eu me relaciono com muitos outros pastores de outras igrejas, de outros ministérios, muitos pastores. E é interessante nós estarmos atentos para que nós não depreciemos, seja qual for o ministério. E é muito fácil nós entrarmos em juízo e colocarmos uma pitada de desaprovação. Tão fácil. É uma linha muito tênue que divide a expressão de honra e a expressão de desonra. E não é difícil nós medirmos e depreciarmos alguém. Olha, ele é maravilhoso, a igreja é extraordinária, mas sempre vai ter um mais. Quem perde? Aquele que se expressa assim. E nós seremos ajustados e ampliados, porque Deus, Ele quer se manifestar, e Ele quer nos abençoar, e quer que nós desfrutemos da bênção plena nele, mas é pelo princípio. Agora, o antônimo disso, o contrário da honra, é o quê? É a desonra. Não demonstrar respeito ou valorização, tratar como comum ou ordinário. Tratar como comum. Não trate como comum aquilo que não é incomum. Deus, Ele estabelece as autoridades, quer que seja ela eclesiástica ou mesmo autoridades civis, ou militares, seja lá o que for. E existem os níveis de hierarquia em que nós devemos honrar, que estão acima. Existem pessoas que estão ao nosso lado e também pessoas que estão abaixo. Todas elas são dignas de serem respeitadas e honradas. Então, o nosso olhar não pode ser de desaprovação, ou mesmo de crítica, depreciação, quer seja para as pessoas que estão acima, ou no mesmo nível, ou abaixo de nós. Se nós formos ajustados no nosso comportamento, na nossa linguagem e na nossa atitude, nós vamos desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o plano de Deus para nós, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Que se existe um povo que pode desfrutar de plenitude nesta terra, somos nós. Eu fico imaginando antes do pecado e depois do pecado, e antes de Cristo e depois de Cristo. Agora o governo de São Paulo decidiu tirar o AC e o DC, aí colocando, era comum e ora não sei o que lá. Imagina a ideia. Para nós é assim, é antes mesmo e depois. Antes do pecado, depois do pecado. E antes de Cristo e depois de Cristo. Nós éramos um, e depois de Cristo nós somos outro. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E nós como igreja, nós podemos trilhar este caminho com entendimento aberto e colocar em prática este ensinamento e vivermos uma vida sobremodo excelente aqui na terra. Deus quer tirar você dessa confusão. Existem pessoas, se não tem uma confusão, elas criam confusão. E se perguntar o nome delas, elas vão dizer confusão. Deus quer tirar você, mudar uma chave dentro de você. Você vai começar a se expressar sempre em honra. Quando você olhar para uma pessoa, você não vai trazer para o lado depreciativo. Você vai sempre enaltecer as qualidades da pessoa. Uma palavra de gratidão, de elogio, de reconhecimento. Isso é honra. E aonde há honra, a recompensa. Diga, aonde há honra, a recompensa. Em primeiro lugar, onde nasce a honra? A honra nasce no coração. Ela pode ser expressada por palavras, por atitudes, e até em relação à questão de pensamento. Mas a honra, ela nasce no coração. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. O próprio Jesus, ele diz assim, olha o que ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. A honra, ela nasce no coração.
Você pode até se expressar de uma forma, mas tudo tem que se mover a partir do quê? Do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o seu coração seja tomado por esse sentimento, pela honra, e você se expresse assim, para que você seja recompensado. Jesus disse: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Por que vocês me chamam? Vocês podem até dizer Senhor, Senhor, mas vai ser algo vazio. Então a honra nasce no coração. A honra nasce aonde? No coração. Segundo lugar, a honra é a chave mestra para o acesso. Atente para isso. A honra é a chave mestra para o acesso. Existem centenas e milhares de modelos de chaves. E cada tipo de chave abre um tipo de fechadura, e abre uma porta. A chave para você acessar o coração de alguém é a honra. Não tem como você acessar o coração de alguém se não for por meio da honra. Não é por força, não é por violência, em absoluto. Você acessa o coração de alguém se expressando em honra. Jacó, ele queria acessar o coração do irmão dele. Ele tinha saído fugido de casa, debaixo de uma sentença de morte, mas quando ele volta, ele prepara o seu discurso, ele vai se colocar diante do seu irmão, chamando-o de Senhor, e ele envia mensageiros à frente, para ir ao encontro do seu irmão, trazendo o quê? Presentes, que era a expressão da honra. A chave para você acessar o coração de alguém, é se expressando em honra. Observe comigo, Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. Lucas capítulo 13. Se você quer acessar o coração de alguém, comece a se mover em honra. Sem honra não há acesso. Sem honra você não desfruta da presença. Preste atenção nisso. Eu estou na jornada e na caminhada de ministério há muitos anos. E algumas pessoas, eu vejo claramente que o Senhor impediu que elas tivessem acesso a mim, porque elas começaram a se expressar em desonra, depreciação, se opondo. E eu percebi que fechou, construiu-se como uma barreira, e elas perderam acesso. Quando você não se expressa em honra, você não acessa o coração da pessoa. E nem o coração de Deus. Se você quer acessar o coração de Deus, se dirija a Ele, se expresse diante dEle e se mova sempre num posicionamento de honra. Observe esse texto comigo, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 34, diz assim: olha o que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Olha isso. Fala a respeito de um povo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes, eles rejeitaram. 35. Olha o que Jesus vai dizer: eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis. Vocês serão privados da minha presença, porque vocês me rejeitaram. É Jesus falando. Vocês não me verão mais. Diz o texto: e eu vos digo que não me vereis mais, até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Beshem Adonai. Vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Abençoado são aqueles que vêm e falam e proclamam o nome do Senhor. Então Deus priva algumas pessoas de acesso. Interessante isso.
Se não há honra, não há acesso. Fecha-se a porta. Deus quer nos ampliar. Sabe por quê? Porque nós vamos poder acessar. Olha só, eu estive com grandes pregadores e tive a oportunidade, e sempre que eu tive a oportunidade e busquei estar com eles, eu sempre levei uma oferta de honra. E os ministérios desses homens, eles são incomparavelmente maior do que o meu. Se olhar pelo prisma natural, era como que ridículo aquilo que eu estava colocando diante deles, em termos de valor. Mas não era questão do valor, era a expressão da honra. Eu tive a oportunidade de estar com grandes homens, e todas as vezes que eu tenho esta oportunidade de estar com eles, sempre, eu colocava diante deles uma expressão de honra. E o favor vem se manifestando na minha vida de uma forma abundante. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, interessante, quando Saul saiu para procurar aquelas jumentas que haviam sido perdidas, ele disse, olha, o moço disse, vamos a um profeta, ele vai poder nos dar a direção. Saul disse, mas nós não temos nada, não temos pão, não temos água, o que a gente vai levar? Como nós vamos acessar? Não é que você precisa pagar alguém, não é isso? Você tem que entender o princípio. Se você não entender também, você poder entender o princípio. O moço disse assim, eu tenho aqui 1/4 de ciclo de prata. 1/4 de ciclo de prata, o moço. E eles foram ao profeta. Saul entrou na presença do profeta com essa expressão de honra, 1/4 de ciclo de prata que foi colocado nas mãos dele pelo moço. Ele entrou diante do profeta como um caçador de jumentas, e ele saiu da presença do profeta ungido rei de Israel. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha que tremendo, acesso. Você acessa o coração de alguém se expressando em honra. E aquele que não entende, que é o carnal, o incrédulo, ele vai dizer, mas isso é puxação de saco, não faz sentido. Mas não importa, deixa ele continuar pensando assim, e você continua vivendo o princípio. Alguém vai dizer, mas é otário, não faz sentido. Porque nós nos movemos pela palavra, não é pelo que o psicólogo diz, o filósofo diz, o sociólogo diz, o ateu diz, o incrédulo diz, o filho de Satanás diz. Nós nos movemos pela palavra, e a palavra basta. O que não vai faltar são vozes para nos tirar deste princípio. Queridos, muitas vezes você vai ter que dar uma mordidinha na língua e renovar a sua mente, para que você jamais se dirija a alguém, quer que esteja acima, do lado ou abaixo, com depreciação, tirando crédito, tirando mérito, que você possa se expressar, se dirigir sempre em honras. Um tempo atrás um pastor ligou para mim perguntando de um outro pastor, que esse pastor tinha congregado conosco aqui, e pediu algumas informações. Eu só dei informações boas, as ruins eu joguei no lixo. Mas tinha informação ruim? Não, só tinha coisa boa. Dê um aplauso ao Senhor. Não tinha nada ruim. Terceiro lugar, quem recebe, olha só o que Jesus disse aqui. Quem vos recebe, recebe a mim. Preste atenção nisso. Quem vos recebe, recebe a mim. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 40. Na semana em que Jesus foi crucificado, ele fez esta declaração, e ele diz, olha, quem receber vocês, ele está falando aos discípulos, quem receber vocês, estarão recebendo a mim. E o texto diz,
Mateus 10, 40. Olha o que ele disse: quem vos recebe, quem vos honra, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando com os discípulos que ele estava enviando. Ele está dizendo: olha, eu vou enviar vocês, e quem receber vocês, estão recebendo a mim. Quem rejeitar vocês, estão rejeitando a mim, e aquele que me enviou. O Pai me enviou a vocês, e agora eu estou enviando vocês, e quem receber vocês, estarão recebendo a mim. Quando os nossos pastores, eles são enviados, eles falam no nosso nome, e quem recebe os nossos pastores, recebe quem? Recebe a mim. Você está entendendo? Agora o silêncio da morte. Pastor Breno, vem aqui. Pastor Breno, Jesus estava fazendo exatamente isso. Jesus estava chamando o Senhor, falou: quem receber você, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então ele vai. E quem recebê-lo, Jesus está dizendo, está recebendo a mim. É um processo. Jesus fez e agora nós fazemos. Amém? Então quem recebe os nossos pastores, recebe o que? A unção que está sobre o altar. Quem recebe os nossos pastores, os nossos líderes, estão recebendo quem? A família apostólica. Mas tem sentido isso, apóstolo? A hora que o Espírito de Deus vai trazer luz para você, e você vai perceber que tem todo sentido. Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele. Agora vamos mais aqui. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o quê? O galardão de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. 42. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Isso não é extraordinário? Quem recebe é um profeta, a autoridade, um justo, no mesmo nível, um pequenino que está abaixo, receberá o quê? O galardão. Então você recebe o profeta, você recebe um justo, você recebe um pequenino. Pessoas que estão no mesmo nível, pessoas que estão abaixo. E você se expressa em honra. Se você servir um copo de água, você recebe o galardão. Honra. Percebe? É simples, é simples. É simples. Mas nós somos tentados a transgredir o princípio. Quarto lugar, onde não há honra, não tem favor. Onde não há honra, não tem favor. Marcos capítulo 6, de 1 a 5. Marcos 6, de 1 a 5. Marcos capítulo 6, de 1 a 5. Diz assim: saiu Jesus dali e foi para a sua terra. Para onde Jesus foi? Para a sua terra. E os seus discípulos o seguiam. Jesus vai para a sua cidade, o lugar onde ele nasce. Ele nasce em Belém, depois ele vai para Nazaré, depois para Cafarnaum, é a sua terra. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Agora preste atenção, ouçam. Não é este o filho do carpinteiro? Não, eles tinham Jesus como uma pessoa comum. Jesus não era comum, mas eles não viam Jesus como filho de Deus. Eles olhavam e diziam: ele não é o filho do carpinteiro? Eu me lembro que quando nós começamos a nossa jornada ministerial, e lá atrás, há 30 anos, veio um mover de Deus sobre a nossa nação, e muitas coisas aconteceram, mas veio um ensinamento: todo mundo é igual. Como diz o apóstolo Fernando Guilherme, todo mundo é igual, mas nem tudo igual. Todos são iguais, mas nem todos são iguais. E eu me lembro que naqueles dias, um desses discípulos, ele dizia assim: é tudo igual. Não tem esse negócio de pastor. Isso não existe mais. É tudo irmão. O final da vida dele,
da sua jornada foi tragédia. Ele era um grande empresário, perdeu a família, perdeu a empresa, faz um tempo que eu não o vejo. Não houve o quê? Honra, respeito, consideração, apreciação. Deus, Ele constituiu as autoridades, pastores, apóstolos, profetas, mestres, são dons ministeriais. E quando nós reconhecemos isso, não é para bajulação, mas para o reconhecimento, nós recebemos a recompensa, nós acessamos. E olha o que ele diz aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas seu irmão, e não estão aqui entre nós as suas irmãs? E a Bíblia diz que eles se escandalizaram. Que isso? Tiveram dúvidas. Não é possível que este filho do carpinteiro, ele possa fazer e ensinar o que ele tem feito, o que ele tem falado. Agora observe o próximo versículo. Jesus diz aqui: então Jesus lhe disse: um profeta não fica sem honra senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Eu louvo a Deus, que ele sabe por quê? O lugar que eu gosto mais de pregar é exatamente aqui. Ontem eu estava conversando com o pastor João Paulo, com o apóstolo César, e cada um tem um chamado. Eu louvo a Deus, mas o melhor lugar para eu estar é aqui. Eu viajei, mas viajei muito. Vocês sabem, os que estão aqui comigo há mais tempo, mas essa pausa tem sido muito agradável para mim. Não estou nem um pouquinho preocupado, mas porque é a minha chamada. Mas eu louvo a Deus porque nesta casa Deus tem me dado a graça do reconhecimento. E aqueles que não reconhecem não permanecem. E se você tem permanecido, é porque você tem reconhecido. Mas Jesus, ele não foi reconhecido na sua própria terra. Ele não foi honrado, apreciado. E também eles não desfrutaram da presença dele. E Jesus foi impedido de fazer ali muitos milagres. E não podia fazer ali, diz o texto, nenhum milagre. E não podia, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha só, aonde não tem honra, não tem favor. Não tem favor. A Bíblia diz que Jesus não podia, ele foi impedido de fazer ali muitos milagres. Por quê? Porque eles não reconheceram quem ele era. O tinham apenas como o filho do carpinteiro. O tinham como uma pessoa comum. O tinham como uma pessoa comum. Mas a gente tem que endeusar as pessoas? Não, em absoluto. Quando o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou ensinando isso para vocês, eu não estou procurando dádivas, presentes, mas eu estou procurando o fruto que aumente o vosso crédito. Eu estava conversando com o pastor Gustavo, ele é militar. É impressionante o entendimento da hierarquia. Ele falou: apóstolo, eu estava no Rio de Janeiro, eu servia os generais de alta patente, eles não tinham preocupação alguma, eu cuidava de cada detalhe na vida deles, cada detalhe, desde a casa, eu estava com eles o dia todo, mais com eles do que dentro da minha própria casa, servindo. Mas hoje, eles estão onde? Em Brasília, nos mais altos graus de hierarquia lá, e ele tem acesso a eles. Imagina, ele pode acessá-los. Por quê? Por causa da honra e o entendimento em servir. Quando você se expressa em honra, você acessa e você recebe o quê? O favor. Onde não há honra, não há acesso, e onde não há honra, não há favor. Jesus foi impedido, ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria terra. Queridos, eu creio que este é o lugar melhor para estarmos. Eu louvo a Deus porque é este lugar que eu gosto de estar, e aqui há reconhecimento, e porque há reconhecimento, a cura, a libertação, a transformação e a prosperidade de Deus se manifesta neste lugar. Você pode dar um aplauso a Ele? Agora, vamos encerrar Provérbios. Abre em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Pela honra, pela expressão de honra, os celeiros se enchem e os lagares transbordam. Pela expressão da honra, os celeiros, o que é isso?
fala de fartura, de abundância. Quando nós pensamos no celeiro, nós pensamos o quê? Em provisão, alimento. Onde a honra, os celeiros, eles estão fartos. Onde a honra, o lagar, fala do vinho, fala de alegria, de gozo, transborda. Observe esse texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um princípio. É um princípio. Toda promessa, escute bem, toda promessa, ela está vinculada a um princípio. Este é um princípio para que os nossos celeiros se encham e os nossos lagares transbordem. Este é um princípio para que os nossos celeiros estejam o quê? Cheios. E os nossos lagares, fala de alegria, estejam o quê? Plenos, transbordando. E qual é o princípio? Vamos lá. O 9, por favor. Honra ao Senhor com os teus bens. Este é o princípio. E com as primícias de toda a tua renda. Aí vem a promessa. Então, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando você honra ao Senhor com os primeiros frutos, são as primícias, o princípio do primeiro. Não se esqueça deste princípio, que esteja no seu coração. O princípio do primeiro. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Porque Caim deixou para o final dos tempos. Final, veio por último, não era prioridade. Enquanto Abel, ele trouxe o primeiro, as primícias, o primogênito, e Deus abençoou aquilo que veio depois. A Bíblia diz: se as primícias forem santificadas, forem santos, a massa é. Você consagra o seu dinheiro quando você separa, em primeiro lugar, aquilo que é do Senhor, é o princípio. E aí vem o quê? O cumprimento da promessa. Fala, apóstolo, mas é assim? É o que a Bíblia diz. Você vai viver intensamente este princípio. E os teus celeiros se encherão, e os teus lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Você pode dar um aplauso a ele? Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar. E você pode se colocar diante de Deus. A honra emana onde? Do coração. É do interior. Começa aqui. Não é apenas com os lábios. Você se expressa também com os lábios. Palavras de honra, palavras de respeito, palavras de apreciação. Mas começa tudo no coração.